Olá! Como você está hoje? A vida é como um farol na escuridão, onde as ondas da dor e do desespero podem nos fazer questionar o caminho, mas Deus é a luz constante que nunca se apaga, guiando-nos com sua paz em meio à tempestade. Em meio a isso, nos perguntamos: como encontrar a paz quando as preocupações com o futuro nos dominam? Será que existe uma maneira de descansar e confiar em Deus, mesmo quando as ondas de preocupação são tão intensas? Eu acredito que a resposta está em uma prática simples, mas poderosa: observar. Observar o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida, como Ele cuida da natureza, como Ele cuida de nós, seus filhos. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da palavra, e me dedico a transmitir a mensagem transformadora de Deus. Meu compromisso é compartilhar com você conteúdos cristãos que têm o poder de conectar vidas ao coração de Jesus, guiando cada pessoa em sua jornada espiritual. Hoje, quero falar sobre algo que, por muito tempo, foi um desafio para mim: a preocupação com o amanhã. Como podemos, de fato, descansar nas promessas de Deus e confiar que Ele proverá todas as nossas necessidades? Talvez você se identifique com a luta contra a ansiedade, como eu me identifiquei por anos. A constante preocupação com o que está por vir, o medo de não estar preparado para o amanhã, a insegurança sobre o futuro, são sentimentos comuns que muitos de nós enfrentamos. Eu passei anos me perguntando: e se eu não conseguir lidar com tudo o que vem pela frente? E se as coisas não saírem do jeito que eu planejei? Era uma batalha constante na minha mente. No entanto, quando voltei minha atenção para a palavra de Deus, algo mudou. Em Lucas 12, Jesus nos chama a observar o lírio do campo e os corvos. Ele nos convida a olhar para a natureza e ver como Deus cuida de cada detalhe. Os lírios do campo, que crescem sem ninguém precisar cuidar deles, são vestidos pela mão de Deus. Os corvos, que são aves simples, são alimentados por Ele todos os dias. Se Deus cuida de algo tão pequeno, quanto mais Ele não cuidará de nós, que somos sua criação especial. Quando estou ansiosa, muitas vezes me percebo incapaz de ver além das minhas preocupações. Fico tão focada no que pode acontecer amanhã que acabo não aproveitando o presente. Como podemos vencer a ansiedade se não aprendermos a tirar os olhos da preocupação e olhar para a obra de Deus ao nosso redor? A chave para vencer a ansiedade, ao meu ver, está em observar. Observar como Deus age em nossas vidas, em cada pequeno detalhe, como Ele sempre nos surpreende com sua provisão. Jesus não apenas nos pede para observar, mas para observar algo específico: a maneira como Deus cuida da criação. Ele nos desafia a tirar os olhos das nossas preocupações e colocá-los nas maravilhas do que Deus faz ao nosso redor. Quando estamos tão focados no amanhã, não conseguimos ver a beleza e a fidelidade de Deus no hoje. Isso me fez refletir: quantas vezes deixei de ver os milagres diários de Deus na minha vida porque estava obcecada com o futuro? Essa observação não é um convite para vivermos de maneira desleixada ou irresponsável, mas sim para lembrarmos de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que o amanhã seja incerto, Ele nos garante que não estamos sozinhos. Ele cuida de nós, e quando nossas prioridades estão alinhadas com seu reino, podemos descansar na sua promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Jesus nos ensina que a verdadeira paz vem quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não está dizendo que não precisamos mais trabalhar, ou que devemos negligenciar nossas responsabilidades, mas sim que nossa confiança deve estar em Deus e não nas nossas próprias forças. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, tudo o que precisamos será providenciado por Ele. Ao observarmos a criação de Deus, também precisamos olhar para o que Ele está fazendo em nossas vidas. Quantas vezes, nos momentos de crise, esquecemos das bênçãos que já recebemos? Deus não só cuida da natureza, mas Ele também cuida de nós de forma pessoal. Quando nos sentimos preocupados e inseguros, é fundamental lembrar de todas as maneiras em que Ele já nos ajudou. Isso nos fortalece a continuar confiando, mesmo quando as ondas da ansiedade tentam nos afogar. Eu percebo que, quanto mais observamos a obra de Deus e reconhecemos sua mão em nossas vidas, mais a preocupação diminui. Quando estamos conscientes de que Ele tem controle sobre tudo, desde os maiores até os menores aspectos da nossa vida,
A paz começa a substituir a ansiedade. A verdadeira paz vem da confiança de que Deus sabe exatamente o que precisamos e nos dará no momento certo. Agora talvez você esteja se perguntando: mas como eu lido com as responsabilidades da vida? Como posso confiar em Deus e ao mesmo tempo ser prudente? Essa é uma ótima pergunta. A palavra de Deus não nos chama a viver de maneira irresponsável. Pelo contrário, ela nos ensina que devemos agir com prudência. A prudência é uma virtude importante. A Bíblia nos exorta a planejar, a ser sábios e a não ser preguiçosos. Mas a diferença está no fato de que, enquanto agimos com responsabilidade, não devemos carregar o peso da preocupação sobre nossos ombros. A preocupação com o futuro não muda nada. Ela só nos rouba a paz e nos impede de viver plenamente o presente. Quando confiamos em Deus e seguimos suas instruções, agimos com prudência e responsabilidade, mas sem carregar a ansiedade sobre as nossas vidas. Deus nos dá sabedoria para agir, e Ele também nos dá descanso para confiar que Ele fará a parte que nos cabe. Jesus nos chama a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso significa que, ao colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, estamos alinhando nossas prioridades de acordo com a sua vontade. Quando fazemos isso, podemos descansar no fato de que Ele cuidará de todas as outras coisas. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com as necessidades materiais e temporais, mas Jesus nos lembra que o reino de Deus é a única prioridade verdadeira. O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Significa fazer de Deus e sua vontade a nossa maior prioridade. Significa confiar que, quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele cuidará das nossas necessidades, não porque merecemos, mas porque Ele é bom e fiel. O nosso tesouro não deve estar nas coisas desta terra, mas no reino de Deus, que é eterno. O que você acha sobre a maneira como Jesus nos chama a lidar com a ansiedade e a preocupação? Como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias? Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos comigo. Gosto de ler todos os comentários e saber a sua opinião. Quando nossas prioridades estão alinhadas com o reino de Deus, nossa mente e coração experimentam uma paz que o mundo não pode oferecer. A ansiedade e o medo perdem seu poder sobre nós, pois confiamos que Deus tem tudo sob controle. Não estamos mais fixados no que podemos ou não podemos controlar, mas em sua fidelidade para prover e cuidar de nós. Como diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz é fruto de uma confiança plena no Senhor. Quando buscamos primeiro o seu reino, sabemos que Ele conhece nossas necessidades e que Ele, em sua soberania, cuida de nós. A paz que vem dessa confiança não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que, mesmo nos momentos de tribulação, Deus está conosco. Ele nos guiará, nos proverá e nos sustentará em sua graça. Confiar em Deus transforma a maneira como enxergamos nossas preocupações. Quando olhamos para as promessas dele, como a promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas, começamos a perceber que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre está no controle. Ele nos dá sabedoria para lidar com as dificuldades e a confiança de que Ele proverá o necessário. Ao observarmos os lírios do campo e os corvos sendo cuidados por Deus, nossa fé é fortalecida. Ele cuida de sua criação, e nós, como seus filhos amados, não seremos esquecidos. A transformação acontece quando passamos de uma mentalidade de escassez, onde achamos que temos que lutar e nos preocupar com cada detalhe, para uma mentalidade de abundância, onde confiamos que Deus nos dará o que precisamos no momento certo. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de aprendizagem, de viver dia após dia confiando em Deus. Mas, à medida que experimentamos a fidelidade dele, nossa confiança cresce e nossa ansiedade diminui. Começamos a viver com a paz de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Aplicar esse ensinamento no nosso cotidiano exige um esforço consciente para manter o foco em Deus e em seu reino.
Isso significa reservar tempo para a oração, para meditar na palavra de Deus e para reconhecer sua presença em nossa vida. Também significa ser intencional em não deixar que as preocupações do dia a dia roubem nossa paz. Por exemplo, quando nos deparamos com uma situação de incerteza, como um desafio financeiro, ao invés de nos perdermos na ansiedade, podemos parar e lembrar das palavras de Jesus. Não se preocupem com o amanhã. Isso não significa que não vamos agir, que vamos negligenciar nossas responsabilidades, mas sim que vamos agir com confiança de que Deus já está trabalhando a nosso favor. Também podemos praticar a gratidão. Quando nos lembramos de tudo o que Deus já fez por nós, nossa ansiedade diminui. Reconhecer suas bênçãos e sua fidelidade nos dá força para confiar que Ele continuará a prover para o nosso futuro. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus se revela como um provedor fiel. Ele cuidou de seu povo na travessia do deserto, fornecendo alimento e água. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Ele até mesmo forneceu um cordeiro para Abraão, quando ele estava prestes a sacrificar seu filho. Essas histórias nos lembram de que o Senhor não apenas conhece nossas necessidades, mas também é capaz de suprir todas elas. Quando enfrentamos dificuldades, é essencial que voltemos à palavra de Deus e nos lembremos de que Ele nunca falhou. Suas promessas são verdadeiras e podemos confiar que Ele não nos deixará desamparados. Como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Isso nos ensina a viver no presente, confiando que Deus está cuidando do nosso futuro. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, podemos descansar na sua fidelidade. Ele cuida de nós agora e sempre cuidará de nós. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é apenas uma questão de prioridade, mas também de foco. O que ocupa a maior parte da nossa atenção? São as nossas preocupações diárias ou estamos concentrados em buscar o reino de Deus e sua justiça? Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua direção e em seus planos para nossas vidas. Isso não significa que não teremos dificuldades. A vida é cheia de desafios e momentos de incerteza. Mas, ao buscar primeiro o reino de Deus, estamos dizendo que, independentemente do que aconteça, nossa confiança está em Deus. Ele será nossa rocha e nosso refúgio em tempos de necessidade. Essa confiança não é passiva. Ela nos chama à ação, a viver de maneira sábia e responsável, mas sempre com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele nos orienta e nos capacita para cumprir nosso papel, e Ele cuida de nós em todos os momentos. Quando nossas prioridades estão desalinhadas, a ansiedade toma conta. Nos preocupamos com as coisas erradas e nos afastamos da paz que Deus deseja para nós. Mas, quando buscamos primeiro o reino de Deus, nossa mente e coração são transformados. Começamos a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Deus se torna nossa principal prioridade e tudo o mais se alinha. Jesus nos desafia a viver de maneira intencional, buscando primeiro seu reino e confiando que Ele nos dará tudo o que precisamos. Isso exige fé, mas também sabedoria. Como eu falei antes, não estamos sendo chamados para viver de maneira irresponsável, mas para confiar em Deus e agir com prudência, sabendo que Ele nos ajudará em tudo o que precisamos. Eu quero te encorajar a buscar primeiro o reino de Deus, a confiar na sua provisão e a descansar em sua fidelidade. Quando você observar os lírios do campo e os corvos sendo cuidados por Deus, lembre-se de que Ele cuida de você da mesma forma. Ele conhece suas necessidades e está trabalhando em seu favor. Se você está passando por um momento de ansiedade ou preocupação, eu oro para que você encontre paz ao colocar sua confiança em Deus. Lembre-se de que Ele tem tudo sob controle e que Ele nunca falhará. Confie nele, busque o seu reino e Ele se encarregará de tudo o mais. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E lembre-se, ao buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora quero saber, você já viveu momentos em que, ao obedecer a Deus, você viu sua provisão de forma surpreendente?
Compartilhe comigo suas experiências. Que Deus te abençoe abundantemente e que você siga firme em sua direção, sabendo que Ele está sempre cuidando de você. Agora, faça algo especial. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que está precisando de esperança, paz e de uma palavra de conforto. Você pode não saber o que essa pessoa está enfrentando, mas Deus sabe, e Ele pode usar você como um instrumento de bênção. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, juntos, em oração, podemos clamar ao Deus que faz o impossível. Este é um espaço de fé e comunhão, e queremos que você saiba que não está sozinho. A oração é uma arma poderosa, e quando nos unimos, o céu se move em nosso favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Não perca a oportunidade de receber diariamente mensagens que vão fortalecer a sua caminhada espiritual e renovar a sua fé. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e fique sempre conectado à Palavra de Deus. Aqui estamos juntos, como uma grande família em Cristo, crescendo em graça e em amor. Eu te encontro no próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.